Olá, pessoal! Hoje eu trouxe uma história real retirada do Reddit. Os nomes foram alterados pelo autor por motivos de privacidade, mas todo o resto aconteceu exatamente como vocês vão ouvir agora. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta no final o que você faria no lugar dele. Porque essa história vai mexer com você. Agora, vamos começar. Meu nome é Kelvin, tenho 38 anos, e essa é a parte da minha vida que eu nunca imaginei precisar escrever. Os nomes aqui foram alterados por motivos de privacidade, mas o resto é tudo verdade. Eu cresci sem pai. Meu genitor saiu para comprar cigarro quando eu tinha 5 anos e nunca mais voltou. Minha mãe fez o impossível para me criar sozinha. Ela me deu a única herança que eu realmente precisava em a oficina. Meu lugar seguro, meu mundo, meu último pedaço dela. Quando eu tinha 20 e poucos anos, conheci a Karen. Ela era linda, espontânea, divertida, intensa. A família dela nunca gostou muito de mim, mas isso não importava. Quando minha mãe morreu, vítima de um acidente causado por um motorista que fugiu sem prestar socorro, foi a Karen que ficou do meu lado. Ela me segurou quando eu não tinha mais onde me apoiar. E por isso, e talvez por isso, eu me agarrei demais a ela, mesmo quando não devia. Quando Ben nasceu, não foi planejado. A gente namorava, a vida estava uma bagunça, mas quando eu vi aquele menino no meu colo, eu prometi silenciosamente e eu sempre vou cuidar de vocês. Sempre. 2 anos depois nasceu nossa filha, Elizabeth, mas todo mundo chama de Lily. O Ben e a Lily são as 2 melhores coisas que eu já fiz na vida. E cada vez que eu olhava para eles, eu renovava aquela promessa que fiz no dia em que nasceram. Os primeiros anos de casamento foram felizes. Simples, mas felizes. Aquele tipo de felicidade comum que ninguém dá muito valor, um café da manhã bagunçado, criança correndo pela casa, risada boba, briga por besteira, reconciliação rápida. Eu não precisava de nada além daquilo. Mas quando completamos aproximadamente 7 anos de casados, as coisas começaram a mudar. De leve no começo. Tão leve que parecia só cansaço. A Karen começou a ficar irritada. Comigo. Com as crianças. Com tudo. Ela começou a se arrumar demais para coisas simples. Perfume novo. Maquiagem todo dia. Unhas sempre feitas. Roupas diferentes. A academia. Pilates. Salão. Eu achava que era autoestima. Eu achava que era bom para ela. E eu incentivava. Eu ficava com as crianças, fazia janta, levava em tudo. Achava que estava fazendo minha parte. Achava que estava sendo um bom marido. Enquanto isso, eu segurava tudo e levar o Ben pro futebol, a Lily pro balé, preparar comida, banho, escola, casa. Eu carregava a família inteira nas costas. E eu não reclamava. Porque eu amava eles. Mas, olhando para trás, eu sei exatamente o que estava acontecendo. Ela estava se arrumando para outra pessoa. Eu comecei a desconfiar. Primeiro do chefe dela. Cheguei a segui-lo até o carro um dia. Não era ele. Depois achei que fosse alguém da academia. Não era também. Eu me senti um idiota por duvidar da mulher que segurou minha mão quando minha mãe morreu. Até pedi desculpa para ela. E ela chorou. Chorou dizendo que eu estava sendo injusto, que ela só estava cansada, que eu estava vendo problema onde não tinha. Eu acreditei. Porque eu queria acreditar. Até o dia em que ela me chamou na cozinha e disse, olhando para o celular como se estivesse pedindo um cupom de mercado, e eu quero o divórcio. Ela disse que nunca me amou. Disse que só ficou comigo porque engravidou. Disse que teve pena de mim quando minha mãe morreu. Disse que a gravidez foi um erro. Me disse que merecia coisa melhor. Eu senti o chão sumir. Eu nunca gritei com a Karen. Nunca toquei nela. Nunca levantei a voz com ela ou com meus filhos. E mesmo assim, ela me olhava como se eu fosse um peso. Como se estivesse fazendo um favor em me deixar. Ela prometeu que faria tudo certinho. Que teríamos guarda alternada. Que seria justo. Eu acreditei.
como um idiota. No dia da audiência, tudo desmoronou. O advogado dela, o tal Martins, apresentou uma versão completamente distorcida da nossa realidade. Disse que eu era ausente, que eu trabalhava demais, que eu não tinha estrutura emocional, que a Karen fazia tudo sozinha. Eu travei. O promotor, com cara de poucos amigos, perguntou se era verdade. Eu não consegui falar. Não pelas acusações, mas porque, naquele instante, minha cabeça só conseguia pensar no que eu nunca tive: no abandono do meu genitor, na morte da minha mãe e no sorriso dos meus filhos. O juiz, num tom calmo e conciliador, explicou: podemos finalizar agora, Sr. Kelvin. A guarda fica com a mãe. O senhor terá visitas regulares. Evitamos um processo litigioso demorado, custoso e possíveis investigações. Eu só pensava na promessa que fiz ao Ben e a Lily. Eu aceitei para não prejudicar meus filhos. E saí de lá com 38 anos, 2 malas, um papel na mão e 40% da minha renda comprometida em pensão. A casa ficou com ela. As crianças também. Eu voltei para o único lugar que sempre me aceitou, a oficina. A oficina que minha mãe tinha me deixado. Meu último pedaço dela. Ali, no meio da graxa, eu recomecei. E foi ali também que a vida começou a voltar para mim. Eu sempre quis fazer restauração de carros clássicos, mas a Karen dizia que não dava dinheiro. Depois do divórcio, sem ela me puxando para baixo, eu tentei. E um cliente apareceu com um Dodge Charger 1970 caindo aos pedaços. Me entregou e disse: faz o que seu coração mandar. Eu fiz. E aquele carro mudou minha vida. Saiu em revista, trouxe clientes, trouxe dinheiro, trouxe estabilidade. E trouxe algo que eu não sentia há muito tempo, um orgulho de mim. Enquanto isso, a Karen, bem, eu não seguia a vida dela, mas sempre tinha alguém que chegava e dizia: ela vive postando foto com um cara novo. Ou então, parece que ela tá mal, viu? Eu nunca dava muita atenção. Até o dia em que o seu Roberto apareceu na oficina e soltou: você viu que o Jason tá aí na cidade de novo? Meus dedos congelaram em cima do capô. O nome ficou martelando. Jason. Um nome comum. Mas algo me incomodava. E aí o seu Roberto completou: aquele Jason Martins. O da escola. O que namorava a Karen antigamente. Martins. O mesmo sobrenome do advogado do divórcio. Eu sentei no banco da oficina. Minhas mãos apertaram o volante do carro que eu estava restaurando. Minha boca secou. Meu peito afundou. E tudo fez sentido. Não foi azar. Não foi descuido. Não foi má fase. Foi plano. Foi armação. Foi traição calculada. Eles fizeram isso juntos. Enquanto eu tentava salvar meu casamento sozinho, ela voltava pro ex. E o irmão dele destruía a minha vida no fórum. Eu senti raiva. Muita. Mas não foi a raiva que grita. Foi a raiva que levanta devagar. Que pesa. Que pensa. Foi ali, sentado naquele banco, que eu decidi: eu vou voltar. No meu tempo. No meu jeito. E eles não vão perceber. Mas quando perceberem, não vai ser tarde demais. Pelos meus filhos. E o destino ajudou. As crianças começaram a ficar cada vez mais comigo. Não era intenção. Era necessidade. A Karen esquecia de buscar. Pedia para eu ficar com eles. Dizia que estava cansada. Dizia que ia resolver algo e não voltava. Eu levava no futebol, no balé, nas reuniões de escola, no médico. Elas começaram a dormir aqui. Depois 2 dias. Depois 3. Depois a semana inteira. E um dia, o Ben falou, enquanto segurava uma caixinha de suco: o Jason briga muito com a mamãe. Ele grita com ela. Eu não gosto dele, pai. A Lily completou, e ele disse que vai abrir uma empresa com a mamãe. Martins Eventos. Eu senti meu estômago virar. Jason Martins.
o amante, o irmão, o advogado, o golpe. Mas eu respirei fundo. Não discuti. Não explodi. Só ouvi. E continuei fazendo o que já estava fazendo, cuidando dos meus filhos. Eu tinha tudo anotado. Tudo registrado. Tudo documentado. E então veio a noite que mudou tudo. O bem me ligou. A voz tremendo, pai, vem buscar a gente. A mamãe tá mal. Em 10 minutos eu estava na porta. A Karen estava sentada no chão da cozinha. Tremendo. Chorando. Olhou para mim como se estivesse afundando. E disse, elas precisam de você. Eu não consigo mais. Eu nunca quis tirar as crianças de você. Isso foi ideia do Jason. Para ficar com a casa e a pensão. Você sempre foi melhor que eu. Me desculpa. Eu levei meus filhos comigo naquela noite. E eles nunca mais voltaram a morar com ela. Aquela semana foi a primeira em muito tempo em que eu consegui sorrir de verdade. A oficina virou nosso lar. Eles brincavam na graxa, riam do meu macacão sujo, pediam para segurar lanterna enquanto eu trabalhava. E eu senti paz. Uma paz que eu não sentia desde criança. E assim a história termina. Eu com meus filhos. Eles seguros. Cumprindo a promessa que fiz no dia em que cada um deles nasceu, e eu sempre vou cuidar de vocês. Obrigado por ter lido até aqui. Eu não imaginava que essa história iria ter tantos comentários. Obrigado por cada um deles. E para aqueles que pediram atualização se eu conseguir a guarda, eu decidi contar para vocês, e o final eu mesmo me surpreendi. 2 meses depois daquela noite, tivemos uma nova audiência. Eu apresentei tudo em mensagens, ligações, registros, datas, relatórios da escola, testemunhas silenciosas do dia a dia. A guarda foi oficialmente transferida para mim. A pensão foi retirada. E quando eu saí do fórum, a Karen me chamou. Os olhos vermelhos. A mão tremendo. E me entregou um envelope. Ela disse, e eu peguei o dinheiro da pensão e coloquei num fundo para os nossos filhos. Administra você. Eu não quero mais errar. Eu não sabia o que dizer. Não perdoei. Não abracei. Mas aceitei. Porque não era sobre nós. Era sobre eles. E um último detalhe, o irmão do Jason, o advogado do divórcio, entrou em contato comigo depois. Mas essa é uma outra história. E essa foi a história completa, incluindo a atualização que o próprio autor compartilhou no Reddit. Agora eu quero saber de vocês. O que fariam no lugar do Kelvin? Teriam perdoado? Teriam sido mais duros? Ou teriam tomado outro caminho? E mais importante, ele disse que o irmão do Jason, o advogado, entrou em contato. Mas essa parte ainda não foi contada. Se vocês quiserem uma continuação, comentem aí que vamos buscar nos fóruns e trazer se existir qualquer novo capítulo. Curtam, se inscrevam e ativem o sininho para acompanhar as próximas histórias. Nos vemos no próximo vídeo.